Olá a todos, paz e graça. Aqui quem fala é Laísio Silva, bacharel em biotecnologia, estudante de análise de Big Data em saúde, mestrando em engenharia química e amante da Bíblia e do Deus vivo. Bom, o meu áudio é visando encorajar, talvez despertar ou somente alegrar o coração daqueles que já estão fazendo. Gente, é o seguinte. Há um mês atrás eu comecei, na verdade, antes que isso, a usar máscaras porque estava noticiando o coronavírus. A gente tinha poucos dados científicos, porque há um mês, 2 meses atrás, o vírus estava com foco total na China e o que vem da China não é confiável. Depois que esse vírus se espalhou pela Europa e indo para os Estados Unidos, as informações começaram a se tornar mais transparentes. Isso significa dizer que taxa de mortalidade, taxa de contágio, prováveis tratamentos para o vírus agora se tornaram públicos e com um índice maior de confiabilidade dos dados que foram passados. Bom, quando o governo do estado aqui decretou o lockdown, eu parei de usar máscaras. Por quê? Porque já haviam naquele momento basicamente 2 métodos científicos que eram bastante promissores para a cura do coronavírus. Apesar de a mídia nacional, e eu diria que até a mídia internacional, estar comprometida com o globalismo, está divulgando apenas o terror do vírus. E então você liga a TV e você ouve coronavírus o dia inteiro e você fica amedrontado e acovardado em sair de casa. Esse é um ponto. A geração do medo, do terror e do pânico para manipulação da massa. Gerei o pânico, eu gerei o medo, eu gerei o terror e agora essa massa que está em pânico, com medo e com terror, ela vai fazer o que a autoridade disser para ela que é o melhor. E qual que é o melhor? Hashtag fique em casa. Então, depois de gerar o pânico, eu lanço o decreto. E todo mundo agora obedece o decreto. Isso é uma estratégia usada por muitos ditadores no mundo inteiro desde a antiguidade. Recentemente, revisando o livro do Bauman, Medo Líquido, que eu comprei em 2016, e aí diante de todo esse pânico gerado, eu revisei o livro do Bauman e em alguns pontos ele chega a dizer que o medo e o pânico é gerado propositalmente para que as pessoas se sintam inseguras e entreguem o poder sobre a vida delas para um terceiro controlar. Isso ele fala a nível de Estados Unidos. O estudo dele não é global, o estudo é com foco na população americana, que eu acredito que não em termos geográficos, sociais, mas serve de modelo para muitos países do mundo. Então, Bauman diz que o medo é usado como um mecanismo de controle populacional, de controle global. Acontece o que com isso? Agora está todo mundo hashtag fica em casa e há um complô unido em colocar isso na mente das pessoas, fiquem em casa. Só que aí a gente pega dados científicos e compara com
os dados revelados na mídia geral. A gente pega dados científicos do coronavírus, a gente pega dados científicos relatados, datados pela polícia do estado da Bahia, por exemplo, e a gente tem em média, por exemplo, em Salvador e região metropolitana, cerca de 20 a 30, na média fica de 20 a 22, nos dias que estão com uma taxa menor, 18, 15, 16 mortes por violência no final de semana. Então a gente tem cerca de 20 mortes por final de semana em Salvador e região metropolitana. Eu fui na quarta-feira, fui assaltado. Eu cheguei no posto da Polícia Civil para registrar a ocorrência às 17h05 por aí. E enquanto eu estava lá, eu registrei em 2 horas 4 ônibus sendo assaltados. Mas ninguém fica em casa com medo de assalto de ônibus. Ninguém deixa de curtir o final de semana com medo de ser mais alguém que entrou para a estatística de ter sido alguém baleado ou ferido no final de semana. No Brasil, por ano, mata-se 60 mil pessoas. É uma guerra do Iraque por ano aqui no Brasil em tempo de paz. Mas ninguém fica em casa com medo de ser morto. A pergunta é, diante de dados de que, por exemplo, em 2 meses no Brasil, desde quando o vírus foi relatado aqui em fevereiro, na verdade alguns chegam a dizer que foi em março. Em 2 meses a gente tem 1.000 mortes no Brasil por coronavírus. Eu quero que vocês parem e pensem aí em 2 meses quantas pessoas morreram de violência no Brasil. Violência, que fala violência nas ruas, de saírem para trabalhar, de serem assaltadas, de serem roubadas, de passarem por uma troca de tiro. Muito mais que isso. Muito mais que isso. E eu chego a dizer mais. O coronavírus você só pega uma vez. Criou imunidade. Mas na segunda-feira eu volto para trabalhar, exposto novamente ao risco de ser assaltado, exposto novamente ao risco de passar por um local e ter uma troca de tiro. É uma piada saber que a comunidade brasileira, em especial a comunidade religiosa, ela se calou diante disso. E eu falo aqui com todas as palavras, deixo bem claro. Sabe por que a gente se calou? Porque, infelizmente, a igreja evangélica, porque a católica já comia nos berços do governo há muito tempo, a igreja evangélica, ela começou a comer nas tetas do governo. Para os seus eventos, elas precisam de suporte do governo do estado, do governo do município, para fazer uma cruzada aqui, a bala não sei o que para lá. Ela precisa de um vereador que corra para lá e para cá, para dar alvará para ela, para dar desconto para ela, para conseguir cadeira, para conseguir som. Então, depois que a igreja começou a mamar nas tetas do governo, ela se acovardou. Vá para a roça, saber se tem alguém em lockdown. Bairro da Paz tem 65 mil pessoas. Um caso confirmado de coronavírus. Eu não conheço ninguém com coronavírus e não conheço ninguém que conhece alguém com coronavírus no bairro da Paz. Então, chegou a hora da gente levantar a voz e dizer: nós não vamos mais obedecer ao decreto estadual, nós não vamos mais obedecer ao decreto municipal. É uma atitude inconsciente, consequente, pode levar vidas ao risco. E quantas outras pestes o mundo já passou no passado e as pessoas, os cristãos que tinham consciência de sua salvação,
iam se expor ao risco para cuidar daqueles que necessitavam. Então, vamos fugir da narrativa do politicamente correto. Vamos fugir dessa narrativa. Se encorajem e chamem seu povo para vir aos cultos. Ah, você está falando isso porque você depende do dízimo e da oferta. Aqui em nossa comunidade, no bairro da Paz, o pastor ele não ganha R$1 da igreja. Ele tem a profissão dele. Eu que vos falo, não ganho R$1 da igreja. A igreja é tempo próprio, não paga aluguel. Então o que ela tem que pagar é água e luz. E a gente não corre risco de sofrer um dano tão grande de cortar água e luz com o fechamento. Então, não é por questões financeiras que eu estou falando isso. Nós precisamos pôr os dados na mesa e avaliar se eles têm relevância ou não. Para mim, não tem relevância. Sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo? Decreto vai prender, vai multar quem estiver na rua. Ou seja, é uma afronta, é um abuso de autoridade que vai contra o princípio constitucional da liberdade de ir e vir que é dada ao cidadão, da propriedade privada que é dada ao cidadão brasileiro. E, com exceção de um pastor, Silas Malafaia, eu não vi toda essa pastorada, esses apóstolos, esses X, Y e Z, santos, sei lá, seja lá o que for. Eu não vi nenhum outro grande líder brasileiro se levantar em rede nacional para dizer: eu sou contra isso. Será que o coronavírus de fato é algo que leve a esse nível de força extrema? Se você se cala hoje, vão entrar na sua igreja hoje mesmo, fechar as portas dela, e você vai ficar chorando a ver navios. Mas por que você se acovardou hoje? Eu digo com todas as palavras, se a igreja brasileira ela não tiver coragem, força, punho para se tornar uma igreja ilegal, ela pode decretar sua falência. Não diante dos homens, como Laodiceia, como Sardes, tem cara de que vive, tem dinheiro, mas para Deus é uma igreja falida. Se ela não estiver disposta a entrar na ilegalidade para obedecer o reino, ela é uma igreja morta. Fica aqui o meu alerta, a minha convocação, o meu encorajamento a todos os pastores e líderes. Eu vou falar daqui, bairro da Paz, Salvador, Bahia. Salvador, região metropolitana, interior de estado. É onde eu posso ter algum nível de alcance. Amém.